Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para ministrar a aula da lição número 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, antes de começar a aula, deixa eu me apresentar, eu sou o idealizador do EBD em Foco. O EBD em Foco é uma plataforma de slides e conteúdo exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Então você que trabalha com a Escola Bíblica Dominical da editora CPAD e da editora Betel, pode acessar aí a plataforma e você vai ter aí acesso a esse slide em PowerPoint para você usar na sua igreja. Além desse slide, tem um curso de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical. Se você já se cadastrou, muito obrigado. É você que já está usando o slide, está aí acessando a plataforma, assistindo as videoaulas do curso 4.6 da Educação Cristã. Tenho certeza que Deus está abençoando a sua vida. Você está exercendo aí na sua igreja um trabalho de excelência, tenho certeza absoluta, porque você está usando um recurso didático visual que prende a atenção do aluno e faz com que o aprendizado seja real e significativo na vida do aluno. Então, se você não está usando ainda, acesse agora a plataforma de slides, ebdemfoco.com, e você vai ter acesso a esse slide, usar na sua igreja, e você vai ter acesso ao curso para se capacitar cada vez mais. Então, vamos lá começar a aula. Essa lição, uma lição maravilhosa, uma lição muito boa mesmo. A CPAD está de parabéns por ter colocado essa lição, né? Ou seja, eu estou vendo que estamos falando muito de Cristo. Na revista anterior, nós falamos na lição número 13 sobre Jesus Cristo, e nessa revista, né, a lição anterior agora, a lição número 3, nós também falamos da Trindade, que tivemos que falar sobre Cristo, sobre a divindade de Cristo. Então, a igreja precisa aprender sobre Jesus Cristo. Nós temos que aprender sobre Moisés, sobre Noé, sobre Sansão, sobre todos os grandes homens da fé. Porém, nós não devemos nos esquecer do centro da nossa fé, que é Jesus Cristo. E você, que é professor da Escola Bíblica Dominical, tem a responsabilidade de moldar Cristo na vida dos seus alunos. Então, essa lição, aproveite para que você ministre essa lição com qualidade, com conteúdo, com conhecimento e também, acima de tudo, com a unção do Espírito Santo. Vamos começar aqui a aula textual. Diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Essa é uma passagem muito conhecida. Muitos já pregaram sobre essa passagem, mas ela nunca vai se esgotar. Sempre temos algo para aprender aqui. Que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente vê aqui a personalidade de Cristo nesse versículo. Verdade prática diz: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e único Salvador do mundo. Então, só na verdade prática, eu já vou adiantando para você algo que a gente vai aprender nessa lição. Aqui fala que Jesus ele é unigênito de Deus. Primeiro, o que significa ser unigênito? Começa por aí. Temos que entender o significado dessa palavra. Segundo, ele é plenamente Deus. E terceiro, ele é plenamente homem. Então, é a base da nossa lição. Nós vamos aprender no tópico 1 sobre o fato de Jesus ser unigênito, o que significa ele ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. Então, pode ser um assunto complexo. A gente nunca vai entender ele de forma completa. Assim como a Trindade também é um assunto complexo, né? E a gente não vai entender por completo a Trindade, mas a Bíblia nos dá algumas pistas, então a gente tem que estudar e procurar aprender. Né? Só porque a gente fala assim, é muito complexo estudar a personalidade de Cristo, então não vou estudar. Não é isso. Porque quando nós começamos a estudar, a nossa fé é fortalecida. Isso aqui não tem que ser apenas teologia, para você ficar por aí dizendo que é teólogo e sabe da Bíblia. Não, isso aqui tem que ser colocado em prática na sua vida e você tem que passar esse conteúdo não só de forma teórica, mas de forma prática. Você que é professor tem que ensinar para o seu aluno que você vive. Então, você tem que colocar em prática isso aqui e falar para os seus alunos colocarem em prática. Entender Jesus como Deus e homem ao mesmo tempo, isso tem que fazer um significado real para a nossa vida. Leitura bíblica em classe se encontra em João 1, do versículo 1 ao 14, uma passagem muito conhecida também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João vai discorrendo aqui. Eu não vou ler essa passagem porque eu suponho que você já leu, quero ganhar tempo aqui no vídeo. Mas
a gente vê que João ele termina aqui falando que o verbo se fez carne. Então ele começa falando que o verbo é Deus, estava com Deus, ele é divino, e agora ele termina aqui o prólogo no versículo 14 dizendo que o verbo se fez carne. Então vamos entender isso aqui na lição também, né? Estou aqui só pincelando, falando mais ou menos o que a gente vai estudar de agora em diante. Vamos para a introdução da nossa lição. A introdução diz o seguinte: há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. É claro, cristologia é o estudo de Cristo, a doutrina de Cristo. Vamos nos aprofundar no conhecimento de Cristo. Então é algo que não tem fim, não tem nem palavras para dizer, estudar cristologia. Então só exemplo, né? Aqui a gente pode estudar Cristo no Antigo Testamento, a união hipostática de Cristo, kenosis, os milagres, os ensinos, nascimento, vida, morte, ressurreição. Ou seja, tem muitos aspectos da vida de Cristo que a gente pode estudar. E esse assunto nunca vai se esgotar. Livros e mais livros foram escritos e ninguém nunca esgotou todo o conhecimento que temos acerca de Jesus Cristo. Porém, né, são muitos detalhes e nós não temos tempo aqui. Então, nessa lição, nós vamos nos atentar em alguns pontos relevantes. Não que os outros não sejam relevantes, mas tem alguns pontos nessa lição que nós vamos aqui nos atentar e estudar de forma mais detalhada. Não vamos abordar tudo isso aqui, viu? É só alguns detalhes. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus. Jesus é divino, mas ele também é humano. Então a gente vai ver aí, né, a verdadeira identidade, como conciliar Jesus como divino e humano ao mesmo tempo. Como entender essa natureza dupla. Isso é chamado, né, da união hipostática, né? É claro que essa é uma palavra mais teológica, é um termo que nem é usado na revista, estou falando aqui só para você ver que não é. Se você ouvir por aí, você fala, não, já estudei isso alguma vez na minha vida, que é justamente essa união entre o humano e o divino, como que isso aconteceu na vida de Cristo. Tópico 1 diz o Filho unigênito de Deus. Vamos lá. O Filho de Deus. O que significa Jesus dizer que ele é o Filho de Deus? João, ao escrever o seu evangelho, ele disse qual era o objetivo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só, João ele diz que o objetivo dele escrever um evangelho, ele tinha um objetivo em mente. Qual é o objetivo? Que nós cremos, eu, você, ao pegar a Bíblia, abrir no Evangelho de João e ao começar a ler aquele Evangelho, a ideia é que ao chegar ao final, nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo, nós tenhamos o quê? Vida eterna. Então temos aqui dois pontos importantes. Primeiro, a identidade de Jesus, dizendo que ele é Filho de Deus, e segundo, a redenção de todo aquele que crê, que é o motivo dessa revelação. Então, primeiro, temos a revelação que ele é o Filho de Deus, e segundo, nós temos o motivo dessa revelação. Por que essa revelação aconteceu? Ou seja, para a nossa salvação. Então, tem um propósito aqui. Pode ser que tem alguém na igreja que ainda não se converteu. Está na igreja, participa da escola dominical, canta no conjunto, vai para o culto domingo à noite, até toma ceia, mas não crê ainda no Evangelho. Não entendeu ainda a salvação. Então, a gente tem que ver que essa mensagem de salvação tem que ser pregada até mesmo para quem é crente, né? Tem pregador que chega na igreja e fala assim, não, todo mundo aqui é crente, não vou pregar mensagem de salvação não. Mas talvez aqueles ali é que estão precisando de uma mensagem de salvação. Então a ideia é que nós possamos entender quem é Jesus, né, e crer nele para sermos salvos. É de toda importância saber o significado do título Filho de Deus. Nós temos que entender isso. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O que a gente observa aqui é que o menino nasceu, ou seja, Jesus ele encarnou e o filho se nos deu. Qual é a diferença aqui? Que ao nascer, né, ou seja, ele se tornou ser humano, ele nasceu em Belém, né, da Judéia. Só que o filho se nos deu porque ele sempre existiu. Ou seja, Jesus como filho de Deus, como humano, nós vamos explorar um pouco mais o que significa ser filho de Deus, mas adiantando aqui, ser filho de Deus significa ser da mesma essência de Deus, da mesma origem de Deus,
quando os judeus falavam que eram filhos de Abraão, não é porque Abraão era filho dele direto, mas é porque ele era da descendência de Abraão, era da origem de Abraão, pertencia ao mesmo povo que o povo de Abraão, Então, Jesus dizer que ele é filho de Deus é dizer que ele é igual a Deus e ele sempre existiu. Então, filho se nos deu porque ele é da eternidade. Colossenses 1,17 diz: ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Ou seja, ele sempre existiu. Antes de qualquer coisa existir, o Filho já existia. Atanásio, ensinando sobre a eternidade de Jesus, ele disse: o Pai não seria Pai se não existisse o Filho. Ou seja, não existe uma separação entre Pai e Filho. Eles são diferentes, ou seja, o Pai não é o Filho não é o Pai, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, assim como o Espírito Santo também é Deus. Então, está coexistindo os três em uma unidade e, ao mesmo tempo, uma trindade. Lição anterior. Se você quer entender mais sobre a trindade, assista ao vídeo anterior, lição número 3, para entender mais. Vamos entender o significado aqui de alguns termos. Primeiro, Filipe falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. João 14,8 está escrito. Jesus respondeu: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha só, Jesus ele faz uma revelação extraordinária aqui. Estão andando com Jesus o tempo todo e não entenderam que Jesus é Deus. Ele está com os discípulos. Então Jesus estava reafirmando a sua divindade. Ele é o próprio Deus. Ou seja, Filipe quer ver a revelação de Deus e Jesus é essa revelação. Ele está ali, a revelação especial de Deus. E Jesus lhe respondeu. Aqui a gente vê que, só voltando aqui, Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Jesus ele responde algo para os judeus, aqui, para os fariseus, né? E eles entenderam a mensagem. Quando ele fala assim, meu Pai trabalha até agora, ele está falando assim, eu sou filho de Deus. Ele está dizendo isso. E os judeus entendiam isso. Olha só o que os judeus falaram logo em seguida, no versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando Jesus diz que ele é filho de Deus, ele chama Deus de Pai, meu Pai trabalha até agora, eu sou filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus, e não ele estava dizendo que era uma criatura de Deus, criado por Deus. Não, ele está dizendo que é igual a Deus e os judeus entendiam isso. Jesus não precisava explicar, porque eles tinham esse conceito de dizer que quando alguém era filho de Abraão, filho de Davi, é porque da mesma essência, da mesma descendência, está junto ali, pertence à mesma essência de Davi, a mesma essência de Abraão, né? Ou seja, vinha do mesmo povo. Então, Jesus dizer que é filho de Deus é da mesma essência de Deus. Ele está se dizendo aí que é igual ao próprio Deus. Ser filho é ser da mesma essência. Guarde isso na sua mente. Outra coisa. Jesus falou, aquele quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Olha só, Jesus questionando aqui os judeus. Dizer que Jesus é filho de Deus é o mesmo que dizer que Jesus é Deus. Ou seja, quando ele falava que era filho de Deus, os judeus falavam que ele estava blasfemando, porque ele estava se dizendo que era igual a Deus. Ou dizendo, né, que era igual a Deus. Corrigindo aqui. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Ou seja, Jesus, o Filho, e o Pai é Deus. Assim como o Espírito Santo também. Significado de unigênito. Agora vamos, uma vez que você já entendeu o significado de ser filho de Deus, o que significa Jesus dizer que é filho de Deus, agora vamos entender o significado de unigênito. Vamos lá. Unigênito, essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento. 3 em Lucas,
uma em Hebreus, 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos. Ou seja, João, no seu evangelho, na sua primeira carta, ele se refere a Jesus aí como unigênito do Pai. Agora vamos ver o que isso significa. A palavra unigênito vem aí do grego monogenes, vamos lá, mono, único. Quando nós falamos hoje, né, algo que é mono, é porque é único, é só um. E genes, genos, vem aí da palavra genos, que é raça ou tipo. Ou seja, nós temos aqui que transmite a ideia de consubstancialidade. Ou seja, é da mesma substância. Dizer que Jesus é o unigênito do Pai é dizer que ele é da mesma substância que o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, mesma substância. Tá? A trindade aqui. Então a gente observa que está falando aí que Jesus ele é mesmo que Deus. Ele tem o poder, é igual em poder, né? Ou seja, ele é Deus também. Então nós estamos afirmando aqui a divindade de Jesus, unigênito. O comentarista da lição não colocou também falando de primogênito. Às vezes Jesus é chamado de primogênito. Primogênito já está relacionado aí à posição que ele ocupa. Também é um tema um pouco mais complexo, eu não vou detalhar aqui, né, não está na lição, é algo a mais, mas o primogênito não é que ele foi criado primeiro, a primeira criatura, como alguns dizem por aí, mas é a posição que ele ocupa pelo fato de ele ter sido exaltado. Ele se tornou ser humano, ele, mesmo sendo Deus, se tornou ser humano, se humilhou e depois ele foi exaltado e foi colocado como primogênito, como uma posição acima de todos. Então a gente observa que tem o unigênito e o primogênito. O unigênito está relacionado à consubstancialidade, ou seja, a mesma substância que o Pai e o Espírito Santo. E primogênito é relacionado à posição que ele ocupa. É exatamente o que declara o credo niceno, e cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Ou seja, da mesma substância com o Pai. Deus também, 100% Deus. Agora vamos falar da deidade do Filho de Deus, ou da sua divindade, como você queira pensar aí. O verbo de Deus, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, a gente observa aqui que o verbo logos, também traduzido como palavra, é quem? Jesus. Aponta para Cristo, é Cristo. Está falando que no princípio era a palavra, que é o próprio Cristo. Agora, isso também é um assunto um pouco complexo, mas de onde João tirou isso? Começa a pensar o seguinte, no Antigo Testamento a gente observa que o tempo todo os profetas estão falando, veio a palavra do Senhor, ou seja, e eis aqui a palavra do Senhor. Então a palavra no Antigo Testamento era a maneira que Deus se revelava para as pessoas, e agora Deus se revela de uma forma especial. Então João tira de lá. A palavra, que é Jesus, é a revelação de Deus, só que muito mais completa, uma revelação palpável, né? Ou seja, Jesus ele se fez como o próprio homem. Então as pessoas viam ali Jesus, conversavam com Jesus, então eles estavam vendo o quê? A palavra de Deus, a própria revelação de Deus. Então por isso que João fala que no princípio era o verbo, era a palavra, a revelação especial de Deus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A gente tira aqui que estava com Deus, fala do relacionamento entre a Trindade, antes mesmo da fundação do mundo. Então, relacionamento entre a Trindade. Está falando estava com Deus, não estava separado de Deus. Lá na criação do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está presente a Trindade. Então, o verbo estava com Deus, mostra que o verbo, que é Jesus, e Deus, o Pai, fazendo relação ao Pai, eles não é a mesma coisa. Ou seja, Jesus não é o Pai, porém, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Doutrina da Trindade.
Se você não assistiu a aula anterior, volte e assista para entender isso aqui. Ou seja, Jesus é Deus, o Pai é Deus, mas Jesus não é o Pai e o Pai não é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Novamente, esse versículo tem que ficar na sua mente, você não deve esquecer dele. O Verbo, Jesus, é igual a Deus. Olha só, uma outra verdade desse versículo, que Jesus é Deus. Ou seja, Paulo transmitiu essa verdade ao dizer: para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8:6. Ou seja, um só Senhor, a palavra Senhor aqui, Kyrios, do grego, que lá do Antigo Testamento, quando traduziram o Antigo Testamento para o grego, Kyrios se referia a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Javé ou Jeová. Então, Kyrios é usado aqui por Paulo para se referir a Jesus, ou seja, ele é igual a Deus. Ou seja, Kyrios, Iesu Cristo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, a mesma palavra usada no Antigo Testamento para se referir a Deus como Senhor. Então, Paulo afirma o que João também afirmou, que está de acordo aí com a revelação que Jesus é o próprio Deus. Ele é Deus. Reações à divindade de Jesus. Paulo e os discípulos, eles eram judeus fiéis e foram criados num contexto monoteístico, acreditando em um só Deus. Ou seja, olha para esses homens, criados ali na doutrina judaica, ensinado ali dentro da lei, sabe? Paulo lá fariseu, ensinado por Gamaliel, falava 5 idiomas, o cara entendido. Você acha que Paulo ia adorar um outro Deus qualquer? Jamais admitiriam outra divindade. Jamais. Eles nunca se curvariam a uma outra divindade que não fosse o Deus de Israel. Eles nunca fariam isso. Porém, eles creram em Jesus. Eles se ajoelharam diante de Jesus. Eles adoraram Jesus. O que significa? Que eles entenderam que Jesus é Deus. Ou seja, criados como judeus verdadeiros, adorando um só Deus, eles se curvaram diante de Jesus, porque eles entenderam isso. Aqui está Deus se revelando para nós. A cada fala do Senhor Jesus a respeito da sua divindade, como Jesus falou aqui em João 8,58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. Então pegaram em pedras para ali atirarem. João 8,59. Olha só, João registra isso. Ele mostra que quando Jesus dizia que era Deus, eu sou, fazendo referência lá, quando Deus se encontra com Moisés e fala, eu sou o que sou, e Jesus fala, o eu sou, eles pegam pedra para atirar em Jesus, porque Jesus está dizendo que é o próprio Deus, e João registra isso. João faz questão de registrar, porque João entende aqui que Jesus está dizendo que ele é o Deus que falou lá com Moisés. Os apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus. Olha só o que Paulo diz em Romanos, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Olha só, ele fala que Cristo é Deus bendito. Paulo está afirmando aqui a divindade de Jesus. Como assim? Paulo não era um judeu que só adorava o Deus de Israel? Sim, mas ele entendeu que Jesus também é Deus. Olha só o que João diz. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro e que no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. João afirmando que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. A divindade de Cristo defendida pelo apóstolo João aqui. Mesmo sendo judeu, ele entendeu isso, que Jesus é Deus e merece adoração. O relacionamento entre o Pai e o Filho. Além do relacionamento entre a Trindade, ou seja,
tem ali o relacionamento entre a Trindade, que a gente estudou na lição anterior. As Escrituras destacam o relacionamento entre o Pai e o Filho. Então tem um destaque, tem um estudo a mais, um estudo mais profundo que a gente tem que fazer da relação entre Jesus Cristo como Filho e o Pai. Iguais em essência, a substância e o poder. Ou seja, em essência, em substância e o poder. Eles eram iguais, idênticos. Por quê? O Pai é Deus e o Filho também é Deus. Diferentes na forma e na aparência. Ou seja, o Pai e o Filho são diferentes na aparência. Muitos se perguntam, quando chegar na eternidade, nós vamos ver Pai, Filho e Espírito Santo? Eu não sei se nós vamos ver, mas a Bíblia diz que lá tem o trono do Cordeiro e o trono de Deus. Então dá a entender, lá em Apocalipse, não me lembro a passagem agora, se alguém lembra aí, coloque nos comentários que o Pai e o Cordeiro, que é o Filho, que é Jesus, vai ter um trono cada um lá em Apocalipse. Então dá a entender que tem lá os dois, a gente vai ver. E diz que um rio flui do trono, que é o Espírito Santo. Então dá a entender que vai ter os três lá. Ou seja, diferentes em forma e aparência, mas iguais em essência e em poder. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa fala aqui, ou seja, que é uma saudação que Paulo coloca aqui em Romanos, logo no começo da sua carta, ela era usada entre os primeiros cristãos e sem precisar de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus. Paulo não precisava ficar explicando ali que Jesus era divino. Olha, pode observar que não tem nada escrito tentando explicar a divindade de Jesus. Ela simplesmente salta das Escrituras. É normal, é natural. Então os judeus, os crentes daquela época, os judeus que se converteram ao cristianismo, eles entendiam completamente que Jesus é Deus, que o Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Hoje a gente fica dando conceitos e tentando entender, mas naquela época era normal, natural, essa doutrina, esse conceito existia na mente deles. Ou seja, a doutrina da Trindade era natural e normal para os judeus primitivos que convertiam ao cristianismo. Eles tinham isso em mente. Terceiro tópico, a humanidade do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne. O final do prólogo aí de João 1, do capítulo 1 de João aí, do Evangelho de João. Então o prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com sua humanidade. E o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Então a gente observa, que ele tem algo para falar aqui. Ou seja, nós temos que entender que Jesus é Deus. Já foi o tópico anterior. Espero que você tenha compreendido isso. Ele é divino. Porém, ele também é humano. Porque ele se fez carne. Então vamos entender isso de forma mais detalhada. 100% Deus e 100% homem. Aqui é algo também complexo. A sua divindade está presente na Bíblia inteira. Ou seja, nós vemos nos milagres, em seus ensinos, nas suas atitudes. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo como divino também. Ou seja, em toda a Bíblia nós vamos ver a divindade de Jesus. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. Ou seja, o próprio Deus se fez homem. Jesus, como Deus, ou seja, com todo o poder, toda a honra, toda a glória, é criador de todas as coisas, assumiu agora a forma humana, a forma de servo, e viveu como ser humano. A concepção e o nascimento virginal, tudo foi obra do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que fez isso. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Então, o anjo falando aqui para Maria, que ela vai conceber pelo Espírito Santo. Ou seja, não é algo natural, é algo sobrenatural que nós não temos a capacidade de entender. Mas Jesus ele foi concebido aí,
né, nasceu de uma virgem, né, e viveu toda uma vida também de santidade. Tá entendendo que Jesus ele se fez homem, ou seja, ele encarnou. Ele tinha que fazer isso, tinha que fazer isso. Porque se ele não fizesse, não tinha como nos redimir. Ele tinha que sofrer como ser humano, viver como ser humano. Então vamos ver aqui umas características humanas de Jesus. Muitos negam a divindade de Jesus, mas não podemos fazer isso. Assim como as Escrituras ensinam que Jesus é Deus, elas ensinam que ele é plenamente homem. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Nasceu, cresceu e habitou entre nós. Ou seja, ele viveu como um ser humano comum. Ele viveu como qualquer ser humano. Ou seja, ele era plenamente humano. E como a gente observa isso? Vamos ver. Jesus sentiu fome. João 21:9 diz: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Ou seja, os discípulos estavam lá pescando e Jesus já estava assando o peixe aqui e comendo. Então tem várias situações que Jesus está comendo, sentiu fome. Ele sentava na mesa para comer, comeu a Páscoa, né? Ele comeu carne. Então se ele comeu a Páscoa, ele comeu carne vermelha também. Jesus não era vegetariano, não. Ele comeu carne vermelha, ele comeu peixe. Então, comeu pão, ele comia, era um ser humano normal, sentia fome. Sentiu sede, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. João 4:7, ali com a mulher samaritana, por exemplo. Outras situações ele sentiu sede também. Então ali, Jesus mostra que ele como ser humano sentiu sede. Jesus dormiu, né? E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Mateus 8:24. Ou seja, lá está Jesus dormindo. Eu lembro que no curso de teologia, o pastor, lá, o professor, fez essa pergunta, né? Deus dorme? Depois ele falou, Deus não dorme, né? Mas Jesus dormiu. Jesus dormiu, mas ele é Deus. Ele é Deus. Então Deus dorme. Então é uma coisa que a gente não vai entender. Como que eu vou entender isso? Deus dorme? Não, Deus nunca dorme. Mas Jesus está aqui dormindo. Como ser humano ele está dormindo. Mas ele não é plenamente Deus também? Sim, ele não deixou de ser Deus para ser humano. Ele continuou sendo Deus. Então, será que Deus está dormindo aqui? Então é uma coisa que é um mistério, nós não vamos entender por completo. Jesus dormiu como ser humano, porque ele tinha sono, sede, fome, mas como Deus. E aí? Então é isso, né? É a união hipostática de Cristo. Nós não vamos entender por completo, mas nós vamos tentar compreender, né? Pelo menos tentar compreender. Mas o que tem que ficar na mente aqui é que ele foi 100% humano. Isso é obrigatório, você crer nisso. Porque se você não crê, o João diz, né? O apóstolo João falou que todo aquele que confessar que Cristo não veio em carne, não é de Deus, né? É o espírito do anticristo. Ou seja, você tem que confessar que ele veio em carne, que ele viveu como ser humano e que ele morreu e sofreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados. A necessidade da encarnação do verbo. Ou seja, eu já estou adiantando, né? Falando ali no final do subtópico 2, o que está relacionado ao tópico 3, que é a necessidade. Por que Jesus teve que encarnar? Por que ele teve que se tornar um ser humano? Eu acho que é mais ou menos óbvio, né? Pelo que eu já falei até o momento, porque ele tinha que morrer e sofrer, senão como que ele ia pagar o preço dos nossos pecados? Então qualquer doutrina que nega que Jesus encarnou, vai negar a nossa salvação. Porque como que Deus vai estar lá, plenamente Deus, sendo crucificado? Ele não sente dor. Então como é que ele pagou o preço sem sentir dor? Não tem como. Então ele tinha que sofrer para pagar o preço, mas ao mesmo tempo ele tinha que ser Deus, porque ele não podia pecar. Então vamos lá. Como que o pecado entrou no mundo? Como que o pecado entrou no mundo? Todo mundo sabe, por meio de casal, Adão e Eva, seres humanos. Ou seja, entrou por meio do ser humano, do corpo humano e tudo mais. Portanto, pela justiça de Deus, o pecado tinha que ser vencido também por um ser humano. Ou seja, a necessidade de Jesus encarnar é justamente essa, a nossa redenção. Porque se foi no corpo humano que o pecado entrou, tinha que ser pago o preço pelo humano também. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais. Jesus, ele se fez carne, certo? Fez-se homem sujeito ao pecado. Foi tentado, poderia pecar, porém nunca pecou. Há quem diga que ele não tinha a capacidade de pecar. Não vou entrar também nessa discussão aqui. Mas Satanás foi lá tentar ele. Se foi só para testar, ou se Satanás sabia que ele podia pecar ou não, não sei, não vou entrar em detalhes. O que importa é que ele nunca pecou. De qualquer forma, ele nunca errou, nunca pecou, nunca mentiu, nunca falhou em nada, 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 nada. Jesus nunca pecou, viveu uma vida santa, perfeita e imaculada.
Agora vamos ver aqui Romanos 8,3. O que é que diz? Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Complexo, né? Mas isso quer dizer que ele venceu o pecado como homem. O que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, ou seja, é impossível. Como que eu ia seguir a lei 100% sem errar nada da lei? Impossível. Mas Jesus, ele se fez homem e como homem ele venceu o pecado. Então ele venceu o pecado como homem. É isso que esse texto quer dizer. A Bíblia mostra que o gênero humano está condenado. Todo mundo pecou. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Não há um justo sequer, não há ninguém que serve a Deus, que busque a Deus. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis. É o que lê Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Pegue sua Bíblia e leia essa passagem, até o versículo 23. Isso aqui é a conclusão de Paulo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso aqui é a conclusão não só de Romanos 3, mas de Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Porque Paulo mostra que no capítulo 1 os gentios estão condenados, no capítulo 2 os judeus estão condenados, no capítulo 3 ele conclui que toda a raça humana está condenada. Ou seja, toda a raça humana tem uma dívida de pecado e essa dívida não é com o diabo, essa dívida é com Deus. Essa dívida de pecado que o ser humano tem é para com Deus. Agora fica a pergunta, como que alguém vai ser redimido por um outro ser humano? Ninguém pode pagar a dívida de outro. Se você está endividado, se você vive endividado, você precisa de alguém sem dívida para pagar a dívida para você. Porque se você está endividado e procurar alguém que está endividado, o que vai resolver? Nada. Não vai resolver nada, porque você vai chegar para outro e falar, rapaz, empresta o dinheiro para me pagar uma dívida. Não, eu também tenho a dívida. Não tem como. Agora você procura alguém que não tem dívida para pagar a sua dívida no seu lugar. Então é isso, né? Fazendo essa analogia, todos nós somos pecadores. Temos uma dívida de pecado para com Deus e ninguém tem a capacidade de pagar essa dívida por outro. Ninguém tem. E quem é que tem? Somente Jesus Cristo. A Bíblia, diz que somente Deus pode nos salvar. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Ou seja, Jesus, o Deus que se fez homem, trouxe perdão para os nossos pecados. Ele que não pecou, que não errou, em hipótese alguma, ele sim tinha a capacidade de pagar o preço dos nossos pecados. E para isso ele tinha que ser humano. Ele tinha que estar no corpo humano, viver como ser humano. Então Jesus ele teve que encarnar por causa disso. Porque para pagar o preço ele tinha que ser humano. Mas também ele tinha que ser sem pecado, então ele tinha que ser divino. É por isso que a gente não pode dizer que Jesus era metade humano e metade divino. Não, 100% homem e 100% Deus. É difícil de entender, não é fácil, mas nós temos que compreender isso. Há uma analogia que não é perfeita, mas diz assim que um rei, por exemplo, que tem toda honra, toda a glória ali do seu reinado, ele pode muito bem se disfarçar de mendigo, vestir roupa de mendigo e ir para a rua ficar disfarçado. Mas ele não deixou de ser rei. Ele continua sendo rei. Mesmo disfarçado de mendigo, vivendo como mendigo. Ninguém conhece ele como mendigo. Mas ele continua com sangue real. Ele é da descendência real. Ele não perde a sua realeza. As dores do mendigo é as dores do rei. Então não é um exemplo perfeito, mas ilustra um pouco essa divindade e essa humanidade de Cristo acontecendo ao mesmo tempo. Ele se fez homem, mas não deixou, em hipótese alguma, de ser Deus. Conclusão, o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Isso revela a sua divindade. Muitos não creem em Jesus porque não receberam a revelação. Quem crê é porque o Espírito Santo tocou e mostrou a realidade. E nós recebemos uma revelação divina. Que nós entendemos, assim, a verdadeira identidade. Para o mundo aí,
que não tem o Espírito Santo. Jesus às vezes foi um grande mestre da moral, um grande professor, alguém muito importante, um grande filósofo, mas não é isso. Alguém que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O homem que faz uma declaração dessa, né? Eu sou o pão da vida. Ou seja, ou ele é lunático ou ele é Deus. Um dos dois. As declarações de Jesus só mostram... Você só tem duas opções. Ou você crê que ele é Deus ou você crê que ele é um lunático, um louco. Porque não tinha como alguém, né, um grande mestre da moral, falar: eu sou o pão da vida. Que grande mestre da moral é esse? Imagina aí, né, Nietzsche, Freud ou qualquer um outro grande filósofo, escritor, seja, sei lá o que for, falando isso. Vão internar, né? Não tem como. Agora Jesus falou e com autoridade as pessoas creram nele e a gente crê nele, ou seja, nós temos que entender que ele é Deus. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Qualquer doutrina que venha negar a divindade de Jesus é heresia. Nós temos aí, por exemplo, o Testemunho de Jeová, que diz que Jesus é um Deus de segunda categoria, uma criação de Deus. Eu vou falar aqui abertamente porque a gente tem que entender isso. É o que eles dizem, é a doutrina deles. A Bíblia deles diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus, com D minúsculo. Está lá, pega e leia. Quando eles baterem na sua porta, receba-os, abra a Bíblia e leia esse versículo. Você vai ver que está lá dizendo que Jesus é um Deus de segunda categoria. Mas isso não é verdade. É negar a divindade de Jesus. E se nós negamos a divindade, é impossível Jesus ter redimido nós dos pecados. É impossível ele pagar o preço dos pecados se ele não for Deus. Mais um detalhe. Ele continua sendo homem, viu? Ele subiu aos céus, ele abriu mão para sempre, de ser somente Deus. E agora, para sempre, ele é Deus homem. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar Jesus no seu corpo, no corpo físico, porque ele assumiu a forma humana eternamente. Isso também é importante você entender. Para sempre, Jesus se tornou também homem, Deus homem. Aqui eu encerro a aula. As perguntas, caso você queira usar aí na sua classe, né, com animações para ir respondendo aos poucos, né, perguntas com respostas até grandes aqui, mas bom que traz a reflexão essas perguntas. A bibliografia é recomendada, esses livros são ótimos livros para você estudar e se aprofundar, todos pela editora CPAD. Então fique aí por dentro do conteúdo da Escola Dominical, acesse ebdemfoco.com, deixe o seu comentário, curta, se inscreva no canal, ajude esse projeto a crescer e atingir muito mais vidas. A paz do Senhor, até a próxima aula.